Boa noite, eu sou Lívia Andrade, psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociências, e é uma honra estarmos juntos em mais um episódio da segunda temporada do Conexão Educativa, um espaço criado para dialogarmos sobre educação, saúde emocional, desenvolvimento humano e todos os processos que impactam a vida dentro e fora da escola. Hoje vamos mergulhar em um tema que desperta debates, dúvidas e muitas curiosidades. A diferença do ensino entre universidades públicas e particulares. Afinal, o que realmente muda? A qualidade ou os alunos? Vivemos em um país diverso, com realidades acadêmicas igualmente distintas. E dentro desse cenário surgem questionamentos importantes. Quais os caminhos cada tipo de instituição acaba oferecendo? Como a qualidade é construída? Qual o papel o aluno desempenha na própria formação? E o mais importante, existe realmente uma resposta única? Para conversarmos sobre esse tema tão necessário, recebemos hoje um convidado de grande relevância para a educação superior brasileira, Murilo de Souza Pinto, biomédico pelo Unifam, mestre em assistência e avaliação em saúde pela Universidade Federal de Goiás, pela UFG, e professor do Centro Universitário Alfredo Nasser, onde também atua como professor auxiliar de coordenação do curso de medicina. Murilo desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco em multigênese, genotoxicidade, genética molecular e avaliação de riscos em saúde. Sua experiência inclui testes Alien-Cepa, ensaios de micronúcleo, toxicidade de farmácios, ciclo celular, expressão gênica e estudos sobre seguranças medicamentosas, incluindo pesquisas sobre Covid-19. É orientador de iniciação científica, professor de ligas acadêmicas, pesquisador ativo e autor de livros, capítulos e artigos científicos, atuando como revisor de periódicos nacionais. Recebeu prêmios acadêmicos e se destaca pela contribuição à formação profissional e ao fortalecimento da ciência aplicada no ensino superior. Murilo, seja muito bem-vindo ao Conexão Educativa. É uma alegria te receber aqui hoje para a gente poder bater esse papo e discutir para trazer isso para os nossos telespectadores. Alegria toda minha, Lívia. Muito obrigado pelo convite e espero que seja um programa muito legal, de muita discussão, para a gente entender um pouco sobre as realidades da educação privada e da educação pública, principalmente no nosso país, né? Tenho certeza que será. Murilo, para começarmos, como que você definiria para nós, de forma simples, a principal diferença estrutural entre as universidades públicas e as particulares? Definir estrutura é um negócio difícil, né, Lívia? Principalmente para a gente comparar essas duas realidades de instituições de ensino. Mas eu acho que a base da discussão vem principalmente do fomento, financiamento, né? Tanto para as universidades particulares como para as universidades públicas, principalmente as federais. E eu acho que isso está muito ligado também ao processo educativo, né? A conexão do aluno, a forma como o conhecimento, como a educação é integrada. Essas diferenças são muito significativas dentro do processo de educação. E aí, percebendo isso dentro da educação privada, a gente observa um conhecimento, né, uma educação muito tecnicista, muito da formação para que aquele profissional seja voltado, né, para o mercado de trabalho, para a formação desse profissional para o mercado de trabalho. Dentro das universidades públicas, das universidades principalmente federais, a gente tem o conhecimento muito teórico, né, voltado para a construção do conhecimento científico, principalmente. Então, eu acho que para a gente definir principais diferenças, eu acho que é isso. É interessante, a minha formação, assim como a sua, foi instituição privada com mestrado em instituição pública. Exatamente. E quando a gente faz isso, a gente sente um choque de realidade, né? Sente muito grande, né? Dentro das universidades particulares, a gente praticamente não tem pesquisa, por exemplo, né? O que é muito apresentado e muito difundido nas universidades públicas.
essa diferença também é muito sentida quando a gente passa de uma graduação para uma especialização ou para um mestrado em universidades públicas. E assim, como professora, que eu fui 25 anos de ensino superior em instituição privada, eu vejo também que ali parece que tem um zelo maior com o aluno. Foi o que eu senti como aluna de um programa de mestrado, né? Então, assim, os professores parece que estavam mais conectados com esse processo, enquanto que muitas vezes na pública eles estavam, mas eles queriam que os alunos seguissem sozinhos, né? Que eles fossem mais autônomos. E como é que você lida com essa realidade? Eu acho que eu tenho o mesmo sentimento que você, Lívia. Na universidade particular, eu acho que até pela fidelização do aluno, né, as questões financeiras de pagamento, a gente tem realmente um cuidado maior, a gente percebe um cuidado maior do professor, da equipe de coordenação, da equipe de formação daquele aluno com o próprio aluno, né? Isso acaba influenciando tanto no processo educacional quanto no processo de vivência dentro da universidade, mas eu acho que não é um ponto negativo, né? Esse cuidado não se torna um ponto negativo. De maneira alguma. Já nas universidades públicas, realmente é o que você está falando. É uma forma, talvez, de instigar o aluno ao próprio autoconhecimento, digamos, né? A tentar buscar o conhecimento de forma autônoma. De se tornarem autodidatas, Isso. né? Dentro desse processo. E sobre a qualidade de ensino, você que estudou, né, como eu, fez um mestrado em uma e fez a graduação em outra, o que você sente e poderia dizer para nós sobre a qualidade do ensino? Medir qualidade de ensino, outra vez, é algo muito complicado, né? Isso nem o próprio MEC, infelizmente, ainda não consegue mensurar a qualidade da educação, tanto na pública quanto na privada, de forma correta, digamos assim. Mesmo avaliando um curso com uma nota alta, anos depois ele pode ser avaliado com uma nota menor, talvez, né? Sim. Então é muito difícil a gente falar de qualidade. Mas eu imagino, e tendo experiência como aluno, tanto como professor, né, nas duas instituições, que eu tive contato sendo professor na pública e sendo professor na privada, eu digo que o conhecimento e que a qualidade desse conhecimento, dessa educação, não está muito ligado à instituição, está mais ligado ao aluno, à busca pelo conhecimento, ao interesse, ao empenho desse aluno em adquirir o conhecimento específico do curso dele. E é essa exatamente a pergunta que eu ia te fazer agora. Como que você sente, sendo professor que já esteve dando aula nas duas, a diferença entre esses alunos? Qual que é o perfil do aluno de uma instituição particular e o perfil de aluno de uma instituição pública? Porque a gente falou dos professores, né? Agora vamos para os alunos. Meu contato na instituição pública foi pequeno, né? Foi só um estágio em docência, então eu não tenho uma experiência muito grande para te falar de perfil de aluno desse tipo de instituição. Mas a gente percebe, né, de forma geral, que tem um perfil muito diferente entre as duas instituições, dois tipos de instituições. Mas na instituição particular, nas instituições privadas, a gente já sente essa diferença de perfil de aluno entre alunos pagantes e alunos bolsistas, por exemplo. Né? Com certeza. Isso é muito claro, por exemplo, na forma como eles abordam o conhecimento, como eles têm interesse pelo conhecimento. A gente sente muita diferença, principalmente em escrita, né, de alunos, por exemplo, do FIES, alunos ProUni, de alunos que são pagantes assíduos da faculdade. Então, avaliar a parte de aluno também sendo difícil, eu acho que a educação privada já nos traz esse panorama dizendo que alunos que pagam, por exemplo, que têm um poder monetário, um poder financeiro um pouco maior, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, né, do que alunos, por exemplo, que ingressam nas instituições particulares por meio do ProUni e do FIES. E em termos de comprometimento, o que você conseguiu perceber de diferente entre os alunos da pública e da privada? Não percebo muita diferença,
né? Os alunos que são comprometidos, eles são comprometidos tanto na pública quanto na privada. É perfil psicológico, social daquele aluno mesmo. E os alunos que não têm interesse acabam sendo também nas instituições públicas e privadas, né? Particulares. Então, eu acho que definir esse perfil é um pouco complicado para a gente. Você ministra aulas principalmente na medicina, né? E medicina já é um curso que por si só exige muito comprometimento, né? Mas você percebe que tem alunos ali, por estarem numa privada, por exemplo, que eles levam meio que de qualquer jeito? Infelizmente, viu, Lívia? Infelizmente a gente tem esse perfil de aluno, sim. Hoje, atualmente, menos, eu acho que eu percebo menos isso nos alunos, eu percebo um interesse maior, até pela estrutura, né, de saúde que a gente tem no Brasil atualmente, pela estrutura de curso que a gente tem no Brasil, voltada totalmente para o SUS, eu entendo que os alunos têm um interesse maior atualmente. Mas, infelizmente, a gente ainda tem, né, alunos que estão ali porque os pais querem, porque tem uma pressão social sobre a formação médica. Então, desses alunos que têm pressão social, né, que sofrem uma pressão social pelo curso de medicina ser um curso, digamos, da elite, né, e por, às vezes, terem pais médicos e serem meio que forçados a cursar medicina. Então, a gente tem alguns casos, né, algumas realidades dessas dentro do curso de medicina. Mas esses alunos que não são comprometidos acabam desistindo do curso, né? A gente percebe isso durante a realidade acadêmica deles. E normalmente formam quem realmente gosta, quem realmente está interessado e que vai ser um bom profissional lá na frente. Com o crescimento do número de instituições oferecendo curso de medicina hoje, está sendo comum alunos mais velhos ingressarem? Porque nas federais, principalmente, são os jovenzinhos, né? Que saem de um ensino médio ou de um cursinho e entram. E nas particulares? Nas particulares, a gente tem um público muito heterogêneo, né? Então, temos, na maioria, idosos, né? Idosos não, eu acho que de idade mais avançada, mas a gente tem alguns alunos também já saindo de cursinho, saindo do ensino médio e ingressando na instituição particular. Mas a prevalência, a maioria dos nossos alunos, dos nossos estudantes, e eu acho que eu posso falar isso das outras instituições que eu tenho conhecimento também, são de idades mais avançadas. E aí vem aquela sensação um pouco complicada, né? Que a gente está falando de alunos que não têm comprometimento em alguns casos, mas que já têm uma certa idade, né? E a gente fica pensando o que acontece, como que isso acontece, por que esse aluno está cursando um curso, mesmo tendo uma idade mais avançada, cursando um curso que não queria. Acho que é isso. Isso é um dado interessante. Até para mim, que sou da área de saúde mental, eu fico me questionando sobre isso, né? Mas algo que me ocorreu aqui também, até por ser da área de saúde mental, é o alto índice também de suicídios que vem tendo nas faculdades de medicina. Né, assim, de uma maneira geral, até acho que há 2 anos atrás ou 3, foi baixada uma normativa com a obrigatoriedade do psicólogo escolar dentro das instituições. Você acredita que isso se dá por pressão social? Eu não sei te dizer exatamente os percursos que trazem um aluno, por exemplo, a um processo de autoextermínio, de suicídio. Mas o curso de medicina em si já traz uma pressão muito grande, né? O ensino médico traz uma pressão muito grande para esse aluno. Mas a gente não pode levar isso apenas em consideração pensando em processos de saúde mental, né? Que normalmente são processos que precisam ser considerados como multifatoriais. Mas a pressão social é muito grande nesses alunos de medicina, nesses alunos do curso de medicina. A pressão psicológica, né, tanto de familiares, tanto de autopressão, de autocobrança é muito grande. E o curso em si é um curso que é difícil, né? Não é um curso muito simples, muito fácil de ser cursado, de ser executado. Então, acho que a soma dessas pressões, desse estresse nesses alunos é muito grande e pode ser, né, um causador de possíveis
transtornos mentais, possíveis uma sobrecarga. Sobrecarga nesse aluno. E no caso das instituições públicas, né, o que você acredita que a falta de recursos ali acaba ocasionando dentro do processo de formação, no dia a dia acadêmico delas? Eu acho que como você, né, no mestrado a gente sofre um pouquinho, principalmente saindo de uma instituição particular e indo para uma instituição pública, a gente sofre um pouquinho sem entender aquele processo todo e sem entender como fazer as coisas para aquilo ali dar certo. E eu acho que para um aluno que está saindo de um cursinho, ou seja, do ensino médio, está ingressando na faculdade, esse baque é muito grande, né? De chegar ali e não ter um apoio como tem lá na escola, como tem lá no cursinho, de ter o professor muito próximo, de ter a coordenação, a equipe envolvida muito próximo. Isso na instituição pública a gente não tem, né? É o aluno por si, correndo atrás do seu conhecimento, buscando as informações, buscando o que ele tem que cursar, montar a grade dele, né? Isso é um impacto muito grande. O que em contrapartida para as instituições particulares, privadas, a gente tem esse acolhimento mais próximo, digamos, né? E aí é um paradoxo, né? Porque, assim, os alunos que conseguem passar nas federais, na sua maioria, são os alunos que vêm de escolas particulares, né? Porque eles receberam uma educação de base forte para conseguirem vencer um Enem, ou agora os vestibulares, que a federal voltou, né? Para estarem ali dentro. E os alunos que vieram de escola pública, muitas vezes, são os alunos que vão para as escolas privadas. Então, aí, acho que esse choque de realidade ainda é maior, né? Eu acho também, Lívia. E aí, pensando nessa questão de avaliar a qualidade da educação, não dá para a gente dizer, Sim, né? Porque, na maioria das vezes, o aluno que está saindo do ensino médio de escolas públicas, né, de escolas ali que tem um baixo rendimento, digamos assim, e que entram em uma instituição privada, muitas das vezes são referência no mercado também. Então não dá para a gente definir isso como um marcador de qualidade da educação. Assim como alguns alunos que estão nas federais, que vieram de uma educação de base muito forte, também não apresentam tanta qualidade no mercado de trabalho, mas às vezes também acontece ao contrário, né? Lá tem muita qualidade e a gente também observa nos alunos da educação privada uma certa dificuldade. Até porque, né, assim, trabalhando no ensino superior, tendo trabalhado por muito tempo, a gente percebe que não é nota que define, né? De forma alguma. Muitas vezes aquele aluno que não era o 10, 10, 10, 10 é um que se desponta muito mais no mercado de trabalho do que aquele que tirava só 10 e de repente termina e fica impactado ali, né? Hoje, nas instituições particulares, a gente trabalha muito com habilidades, né? Com as habilidades daquele aluno em certas áreas, em certos conceitos. E eu acho que isso é uma forma de avaliar aquele aluno e avaliar, inclusive, cursos muito melhor do que por nota, por execução de uma prova, execução de uma avaliação. Claro que a gente ainda é muito ligado a essa execução de uma avaliação porque é uma forma numérica de mensurar o conhecimento daquele aluno. Mas avaliar as habilidades dele, comunicação, a interação com a turma, a liderança, isso tudo traz muito conceito para aquele aluno, né? E, inclusive para a educação que ele está recebendo. Eu fui coordenadora durante, acho que 8 ou mais ou menos uns 9 anos, de um curso de pedagogia numa universidade privada, onde nós tínhamos uma matriz curricular em rede de saberes transdisciplinares. Daí, tanto que assim, isso foi tão forte para mim que eu quis fazer meu mestrado em transdisciplinaridade e meu estudo de caso foi esse curso. Então, nós avaliávamos as alunas não só pela prova, na nota ou por trabalhos, a gente fazia conselho de classe. E ali a gente avaliava todas essas habilidades também. E a gente conseguia perceber e extrair, o suprassumo mesmo do que eles tinham, né? Então, como a gente conversava ali um pouquinho antes de começar, nesse momento atual do país, do mundo, de uma maneira geral, com a inteligência artificial explodindo,
né? Se a educação não olhar para isso e não se modificar e não conseguir trazer novos caminhos, a gente pode se perder, seja na pública ou na privada, né? Hoje, rigidez não é mais a palavra, né? Hoje a gente precisa avaliar esse aluno realmente como ele é, como pessoa, não apenas como uma nota. Isso é muito difundido nas universidades particulares, mas eu acho que vem um movimento de renovação nas universidades públicas com esse mesmo conceito, de avaliar aquele aluno realmente com as habilidades que ele tem dentro daquela disciplina ou dentro daquele curso, que é muito mais interessante. Sim. Né? As competências e as habilidades, se elas não forem vistas, né, não adianta nada um 10 ali. Porque hoje, com ponto eletrônico, você tem alguma coisinha ali. Agora mesmo vazaram questões do Enem, né? Então, não dá para a gente definir meramente por uma questão quantitativa. Exatamente. Falando agora, Murilo, do que você trouxe agora há pouco, que o foco das instituições públicas, né, estão muito mais em pesquisa, né, do que nas privadas. Mas você acredita, como professor titular de uma universidade particular, que lá também pode ser fomentada essa pesquisa, produzir ciência de qualidade? Lívia, assim como eu falei que eu acho não, isso é nítido, né? Que nas instituições públicas a gente tem um movimento de mudança para avaliação desse aluno, não só com nota, mas sim com habilidades, né? Avaliar esse aluno como um todo. Nas instituições particulares a gente também vê esse movimento de incentivo à pesquisa científica, à publicação, à produção de ciência, à produção de conhecimento. E é um ponto muito importante que está sendo levantado em muitas discussões, principalmente no Ministério da Educação, sobre a obrigatoriedade dessa pesquisa científica em todos os âmbitos da educação, né? Desde o ensino médio, ensino fundamental, até a graduação com esse aluno, com esse educando. Então, hoje nós temos muito mais incentivo à pesquisa, incentivo à produção científica dentro das universidades particulares, né, das universidades da iniciativa privada. Tanto que, na instituição em que eu atuo hoje, na Unifam, né, nós temos programas de iniciação científica muito estruturados, muito bem delimitados, muito bem definidos, que financiam a pesquisa e financiam o aluno para que ele faça a pesquisa, dão bolsas de estudos, né? Além disso, a gente tem instituições como a FAPEG, a CAPES, que também trazem muito financiamento e muito apoio para essa pesquisa científica. Então, no ambiente particular, hoje, a gente também tem muito desenvolvimento de ciência, graças a Deus, muito desenvolvimento de pesquisa e publicação desses resultados. Que, em comparação com as universidades públicas, né? Anteriormente, principalmente, a gente tinha uma disparidade muito grande, né? Normalmente, pesquisa só se era feita em universidades federais. Sim. Na época do meu mestrado, principalmente, né? Que foi em 2012 que eu concluí, então já tem um tempinho. Mas eu estou afastada do ensino superior desde 2018, quer dizer, 2018 eu saí para assumir a direção de uma faculdade, né? Então eu saí da sala de aula e fui para a direção. Fiquei até 2019, 2020 eu assumi uma gerência regional de polo do SESC e do SENAC. Mas olhando para isso agora, você que está imerso ainda dentro dessa realidade, o que mudou em termos de políticas públicas, seja para favorecer as instituições públicas ou as privadas, nesses últimos anos? Eu acho que não tivemos muitas mudanças específicas, não tivemos muito apoio de legislação e nem apoio político. Eu acho que isso foi muito mais um movimento, né, das instituições, entendendo a necessidade, principalmente pós-Covid-19, né, onde se desenvolveu muita pesquisa, onde se necessitou de muita pesquisa, de realmente mostrar, de realmente informar, né, sobre um determinado conhecimento, sobre um determinado problema. E a partir disso, eu acho que as instituições despertaram para essa necessidade da pesquisa científica. Então, eu acho que atualmente a gente ainda não tem legislação obrigatória ou que fomente ou que ajude, né, a pesquisa científica dentro das universidades privadas, mas para o futuro eu acho que isso é bem provável que aconteça,
né? Nós temos dentro do tripé da educação a pesquisa, a extensão e o ensino como obrigatoriedade. Mas a partir do momento que uma instituição publica um artigo, ele já é considerado como pesquisa científica, né? A partir do momento que se faz uma extensão dentro da instituição de ensino, é uma extensão, né? Considerada para a instituição inteira. Então isso não era muito difundido pensando, levando em consideração essa lei, essa diretriz, né? Mas hoje a gente tem um diferencial muito grande dentro das instituições particulares com o desenvolvimento da pesquisa, com o desenvolvimento da extensão, levar esse conhecimento para a população de forma geral. Na instituição que eu lecionei 18 anos, privada, o eixo era extensão. Então, como o índice de pesquisa não era tão forte, tão profundo, se buscavam muitas práticas extensionistas. Você acredita que essa realidade ela permanece? Ela permanece para alguns cursos. Eu acho que para medicina a gente ainda tem muita influência e muita permanência da extensão como um polo principal, um foco principal dentro do curso. Porque na maioria das vezes a gente não tem práticas dentro do curso, né? E aí para o curso de medicina, um curso sem prática ele não vai funcionar, né? Para o curso de medicina isso não é realidade, não tem como a gente fazer isso. Então a extensão, a prática de extensão se tornou muito aplicável para a medicina. Então desenvolver um projeto de extensão, levar o conhecimento, fazer testes, né? Que também subsidia a pesquisa científica, mas a extensão para a medicina ela é muito aplicável. Para outros cursos, talvez não tanto, né? Como, por exemplo, matemática, o direito, né? A gente não vê a extensão sendo muito aplicada. Mas pedagogia é muito aplicada, os cursos da saúde, no geral, é muito aplicada a extensão, né? Psicologia, a fisioterapia, e isso traz muito conhecimento para o aluno. Murilo, o papo tá ótimo, mas eu vou chamar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.